canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos a um tema falando acerca das evidências históricas não existentes do rei Salomão. A Bíblia apresenta Salomão, de acordo com a narrativa da mesma, como um grande construtor, alguém que fez muitas obras. O problema é que nós não temos evidências arqueológicas que Salomão foi este grande construtor. Veremos a demonstração destas evidências e das pesquisas arqueológicas mais atuais no livro A Bíblia Desenterrada, do arqueólogo israelense Israel Finkelstein. Então vamos direto à leitura. Os estábulos, as cidades e os portões do rei Salomão. O debate não se concentrou na evidência das conquistas de Davi, mas antes em suas consequências. Salomão estabeleceu mesmo um reino glorioso sobre o reino conquistado por Davi? Mesmo que jamais tenha sido identificado nenhum vestígio do templo e palácios salomônicos em Jerusalém, havia muitos outros lugares para os especialistas verificarem. Uma coisa também que poucas pessoas sabem, ou sinceramente fingem não saber, é que a Bíblia, de acordo com a sua narrativa, ela é muito precisa em informar sobre a construção do templo e do palácio de Salomão. Ela traz detalhes, não só destas construções, mas de suas localizações geográficas. Então a Bíblia diz claramente aonde seria a localização geográfica destas construções. E o problema é que se escavou, pesquisa, vai uma equipe, vai outra, e não se encontrou nada. Em mais de 100 anos de procuras e escavações, gerações e gerações de arqueólogos, nada se encontrou. Nada do templo ou do palácio que Salomão construiu em Jerusalém. Literalmente, não se encontrou nada. No local aonde a Bíblia aponta, no local aonde a Bíblia descreve, nada foi encontrado. A narrativa bíblica descreve a reconstrução por Salomão das cidades de Meguido, Azor e Gezer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 15. Quando um daqueles sítios, Meguido, foi escavado por uma expedição do Instituto Oriental da Universidade de Chicago nas décadas de 1920 e 1930, alguns dos seus mais impressionantes achados da Idade do Ferro foram atribuídos a Salomão. Então foram lá, escavaram, fizeram uma identificação e atribuíram a Salomão. Mas era de Salomão? Vamos continuar a leitura. Localizado em um ponto estratégico onde a rodovia internacional do Egito no sul até a Mesopotâmia e a Anatólia no norte desce das montanhas para o vale de Jezreel, Meguido foi uma das cidades mais importantes do Israel bíblico. E além de, no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso 15, ela é mencionada também no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 12, na lista de distritos do estado
salomônico. O nível da cidade, chamado extrato quarto, né, ali a sua escavação, o último a ser quase totalmente exposto acima de toda a área do Monte Antigo, continha 2 conjuntos de amplas edificações públicas, cada qual composta de uma série de longas câmaras conjugadas em fileira. Cada uma das câmaras individuais estava dividida em 3 corredores estreitos, separados um do outro por divisórias baixas de pilares de pedra e de coxos. Na figura nós podemos observar um conjunto de edificações com pilares em Meguido, identificadas como estábulos. Então, a partir do achado arqueológico, se traçou este desenho. Sobre a emolduração do achado, chega-se a essa visão de construção. Então seria um estábulo, são estábulos que haviam em Meguido. Um dos diretores da expedição, P.L. ou Guy, identificou essas construções como estábulos datados da época de Salomão. Então, mais uma vez, sua interpretação baseou-se na descrição bíblica das técnicas de construção salomônicas em Jerusalém. Primeiro livro dos Reis, 7:12. Na referência específica à atividade edificadora de Salomão em Meguido e na menção das cidades salomônicas para os carros e cavaleiros. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso 19. Guy formulou a questão da seguinte maneira: se nos perguntarmos quem construiu a cidade com muitos estábulos em Meguido, logo depois da derrota dos filisteus pelo rei Davi, com a ajuda de hábeis pedreiros estrangeiros, creio que encontraremos nossa resposta na Bíblia. Quando lemos a história de Salomão, seja em Reis, seja em Crônicas, ficamos impressionados com a frequência com que aparecem carros de combate e cavalos. Eu amo ler as obras de Israel Finkelstein, porque ele direciona exatamente quem achou, quando foi, como foi, porque foi, o que disse. Então isso é muito importante para nós entendermos esta historiografia de maneira técnica. Então você tem ali os achados dos estábulos de Meguido, atribuíram a Salomão. Nós vamos ver mais à frente que não é de Salomão. A pesquisa arqueológica avançou. Mas é importante nós observarmos que estas conclusões elas têm que seguir método científico. E não há como está aqui, A e cá, como a Bíblia diz, então é de Salomão. Olhe só isso. A aparente evidência da grandeza do Império Salomônico foi significativamente reforçada na década de 1950, com as escavações de Yugael Radin em Azor. Yadin e sua equipe descobriram um grande portão da cidade, datado da Idade do Ferro. Ele tinha um plano peculiar. Havia uma torre e 3 câmaras em cada lado do portal, dando origem ao termo portão de 6 câmaras. Yadin ficou estupefato. Um portão similar, tanto em formato quanto em tamanho, havia sido descoberto 20 anos antes pela equipe do Instituto Oriental em Meguido. Talvez este, e não os estábulos, tenha sido o sinal que denuncia a presença salomônica em toda a terra. Assim, Yadin foi escavar Gazer, a terceira cidade mencionada no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso 15, como reconstruída por Salomão. Não o fez no campo, mas na biblioteca. Gezer havia sido escavada no início do século pelo arqueólogo britânico R.A.S.
Macalister. Ao folhear os relatórios de Macalister, Yadim ficou perplexo. Em um dos planos de uma construção que Macalister havia identificado como Castelo Macabeu, datado do século II antes da Era Comum, Yadim pôde facilmente identificar os contornos de um dos lados de exatamente o mesmo tipo de estrutura do portão que havia sido encontrado em Meguido e Azor. Yadim não hesitou mais. Ele argumentou que um arquiteto real vindo de Jerusalém desenhou um plano diretor para os portões das cidades salomônicas e que esse plano diretor foi então implementado nas províncias. Então você vê que lá no início, quando a arqueologia ainda não detinha muitos métodos científicos à disposição, era um bagulho meio assim, tá aqui, é dele, é porque a Bíblia diz, então tá lá, é isso aí. Não havia metodologia de datação ainda, exercida com afinco, não havia outros métodos sendo empregados, modernos, como tem hoje. Era simplesmente associativo. É isso. A gente vai ver que não é bem assim. Yadim resumiu tudo nos seguintes termos. Mais uma vez, Israel Finkelstein botando a citação do pessoal lá na roda. Não há exemplo na história da arqueologia em que uma passagem tenha ajudado tanto a identificar e datar estruturas em muitos dos mais importantes telos escavados na Terra Santa, quanto no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso 15. Ou seja, olha a Bíblia que está falando aqui o que é. Estão entendendo o caminho que a arqueologia estava tomando? Por se tratar de achados que aparentemente confirmariam a questão religiosa? Nossa decisão de atribuir aquele extrato em Azor a Salomão baseou-se primeiramente na passagem do primeiro livro dos Reis, na estratigrafia e na cerâmica. Porém, quando adicionalmente encontramos naquele extrato um portão de 6 câmaras e 2 torres, conectado com a parede de uma casa-mata, apresentando plano e medida idênticos ao portão em Meguido, tivemos certeza de ter identificado com êxito a cidade de Salomão. Olha só, olha como que a situação caminhava. Olha como que a situação caminhava. Bom demais para ser verdade. Mas as descobertas salomônicas de Yadim ainda não tinham acabado. No início da década de 1960, então Israel Finkelstein está traçando uma linha do tempo. Vocês estão percebendo isso? Há uma linha do tempo traçada para fazer essas demonstrações arqueológicas. Ele foi a Meguido com uma pequena equipe de estudantes para aclarar a uniformidade dos portões salomônicos, que em Gezer e Azor estavam conectados a uma fortificação em forma de casa-mata oca, e somente em Meguido estavam ligados a uma parede sólida. E Yadim tinha certeza de que os escavadores de Meguido haviam equivocadamente atribuído uma parede sólida ao portão e que não se deram conta de uma parede de casa-mata na base dela. Como o portão havia sido totalmente exposto pela equipe da Universidade de Chicago, Yadim optou por escavar a leste do portão, onde a equipe norte-americana havia localizado uma parede, conjunto de estábulos que ela atribuiu a Salomão. O que ele encontrou revolucionou a arqueologia bíblica por uma geração. Debaixo dos estábulos, Yadim achou os restos de um belo palácio medindo aproximadamente 6.000 pés quadrados e construído com grandes blocos de pedra lavrada. Ele foi construído na borda norte do monte e estava conectado com uma fileira de cômodos que Yadim interpretou como a parede em forma de casa-mata que estava faltando como anexo ao portão de 6 câmaras. Um palácio tanto similar, também construído com blocos de pedra,
com belos ornamentos, foi posto a descoberto pela equipe do Instituto Oriental no lado sul do monte, e ele também estava debaixo da cidade dos estábulos. O estilo arquitetônico das duas construções era estritamente paralelo com um tipo de palácio comum e distinto do norte da Síria, na Idade do Ferro, conhecido como o Beit Ilani, consistindo de uma estrada monumental e fileiras de pequenas câmaras em torno de um espaço oficial de recepção. Ou seja, esse estilo teria sido bem apropriado para um funcionário residente em Meguido, talvez o governador regional Baana, filho de Ailud, que está lá registrado no primeiro livro dos Reis 4:12. David Uskin, aluno de Yadim, logo estabeleceu a conexão dessas construções com Salomão, demonstrando que a descrição bíblica do palácio que Salomão construiu em Jerusalém combinava perfeitamente com a dos palácios de Meguido. A conclusão parecia inevitável. Os dois palácios e o portão representam a Meguido salomônica, enquanto os estábulos realmente pertenceram a uma cidade posterior, construída pelo rei Acabe do Reino do Norte de Israel no início do século IX, antes da Era Comum. Esta última conclusão constituiu uma importante pedra angular na teoria de Yadim, na medida em que uma inscrição assíria do século IX descreve a grande força bélica do rei Acabe de Israel. Para Yadim e muitos outros, a arqueologia pareceu combinar mais do que nunca com a Bíblia. A Bíblia descreve a expansão territorial do rei Davi. De fato, as áreas urbanas cananeias e filisteias tardias por todo o país foram destruídas por um terrível incêndio. A Bíblia descreve as atividades edificadoras de Salomão em Azor, Meguido e Gazer. Com certeza, os portões similares revelam que as três cidades foram construídas juntas com base em um plano unificado. A Bíblia diz que Salomão foi um aliado de Irã, rei de Tiro, e que ele foi um grande construtor. De fato, os magníficos palácios de Meguido mostram influência do norte em sua arquitetura e foram as edificações mais lindas descobertas nos estratos da Idade do Ferro em Israel. Por alguns anos, os portões de Salomão simbolizavam a base mais impressionante da arqueologia para a Bíblia. Contudo, questões básicas de lógica histórica acabaram minando seu significado. Em nenhum outro lugar daquela região, desde a Turquia Oriental no norte, passando pela Síria Ocidental até a Transjordânia no sul, houve qualquer sinal das instituições monárquicas similarmente desenvolvidas ou de construções monumentais semelhantes no século X antes da Era Comum. Como já vimos, Judá, a terra natal de Davi e Salomão, era visivelmente subdesenvolvida. E não há nenhuma evidência de que a riqueza de que um grande império tenha refluído para ele. E há um problema cronológico ainda mais perturbador. Os palácios Beit Ilani da Síria da Idade do Ferro, que supostamente teriam sido os protótipos dos palácios salomônicos em Meguido, aparecem pela primeira vez na Síria no início do século IX, antes da Era Comum, pelo menos meio século depois do tempo de Salomão. Como teria sido possível aos arquitetos de Salomão adotar um estilo arquitetônico que ainda não existia? Ponto 1. Opa, legal, achamos aqui. Olha que curioso, o estilo é semelhante ao estilo arquitetônico que era realizado no norte, na Síria.
Pô, que bacana, hein? Os arquitetos de Salomão trabalhavam. Não, mas calma aí. Salomão viveu antes disso ter sido inventado. Então, o que está acontecendo? Por fim, há uma questão do contraste entre Meguido e Jerusalém. Seria possível que um rei, tendo construído fabulosos palácios de pedra lavrada na cidade provincial, governasse a partir de um pequeno povoado remoto subdesenvolvido? Outro problema. Meguido, Azorgués desenvolvidos. Jerusalém, zero. Zero desenvolvimento, zero palácio, zero grande templo. E aí, como é que fica? A capital era Jerusalém. A capital era Jerusalém. Cadê o palácio de Davi? Cadê o palácio salomônico? Como é que fica essa história? Então o cara vai lá, faz grandes fortificações, grandes cidades, fora, numa província, bota um cara lá, ó, governa aí, você vai viver o melhor. Eu vou viver ali, naquele cantinho, naquele muquifo ali, numa tenda. Ué, cadê as grandes construções de Jerusalém? Então esse daí é um outro problema. Ao fim e ao cabo, ficamos sabendo que a evidência arqueológica para a vasta extensão das conquistas davídicas e a grandiosidade do reino salomônico foi resultado de datações seriamente equivocadas. Datações seriamente equivocadas. E nós, no próximo vídeo, falaremos acerca destas datações. Muito obrigado por ter acompanhado mais um vídeo aqui no canal. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.